No tutorial de hoje eu vou mostrar para vocês como criar aquele Audio Spectrum dentro do After Effects, mas de um jeito diferente do que eu já ensinei aqui no canal. Já mostrei para vocês como vocês podem usar esse recurso de Audio Spectrum aqui para criar essas ondas sonoras aí representando as frequências de algum áudio que você tenha colocado aí na sua composição, por exemplo, uma música. Mas hoje eu quero elevar isso para um nível um pouquinho mais legal e a gente vai usar uma foto para incrementar esse nosso Audio Spectrum, e nesse caso aqui eu vou fazer essa montagem baseada numa cidade. Então eu peguei essa foto aqui de uma cidade e a gente vai colocar esse Audio Spectrum aqui como se estivesse interagindo com esses prédios e tudo mais. Você vai poder fazer isso com outras fotos de outros temas também, é mais a ideia e o conceito que eu quero que vocês peguem e depois vocês aplicam aí para criar o Spectrum de vocês. E antes da gente começar com esse tutorial, só queria lembrar vocês aí que ainda não estão participando da BNews, que é a newsletter do Brainstorm Tutoriais. Tem como você receber bastante conteúdo gratuito toda semana no seu e-mail. Muitas dicas, muito conteúdo legal de história e de edição de vídeos, muita coisa que você pode aprender direto no seu e-mail de graça. Acesse o link aí na descrição para você participar também do nosso clube secreto. Mas basicamente, a primeira coisa que você vai precisar é de uma foto, não precisa ser um vídeo, tá? Nesse caso aqui eu peguei essa foto, ela é bastante larga aqui, né, como vocês estão vendo, mas não precisa ser tão larga, a gente vai criar uma composição de 1920 por 1080p. Vou clicar aqui com o botão direito, vir até New Composition e criar essa composição, 1920 por 1080 e o frame rate de 23.976 frames por segundo. Na duração você coloca a mesma duração da sua música, por exemplo, 3 minutos e alguma coisa. Eu vou deixar 10 segundos aqui só pra gente montar rapidinho, tá ok? E aí você vai importar aqui a sua cena da sua cidade e a primeira coisa que você vai fazer é reposicionar, caso a sua foto permita isso, né? Normalmente fotos são bastante grandes aí, você pode reposicionar da forma que você quiser. Eu vou deixar mais ou menos desse jeito que tá aqui pra gente, beleza? E aí o que você vai ter que fazer logo em seguida é criar uma máscara aqui no horizonte da sua cena. Nesse caso da cidade, eu quero que o meu Audio Spectrum fique aqui entre esses prédios, passando atrás desses prédios que estão mais na frente e fique em meio aos prédios ali do fundo. Então o que eu vou fazer? Eu vou selecionar aqui a minha ferramenta de caneta, a Pen Tool, e vou começar a desenhar uma máscara aqui em volta desses prédios. Se você tiver paciência para fazer uma máscara bem perfeitinha, uma seleção bem legal, aí o resultado vai ficar muito melhor do que simplesmente você pegar a caneta e sair fazendo dessa forma aqui. Mas, para esse tutorial não ficar muito longo, eu vou acelerar esse processo e já vou até pegar a seleção que eu já tinha feito anteriormente, para vocês terem uma ideia de como o resultado tem que ficar, beleza? Então tá aqui, ó, eu fiz essa máscara aqui em volta da minha cidade, né, no horizonte. Então eu separei a minha cidade em duas no fim das contas, né? Ficou essa parte da frente aqui. E se a gente der um Ctrl D aqui nessa camada, a gente vem na camada de número 2, seleciona aqui a máscara, pressiona M para ver a máscara, seleciona a máscara e deleta. E aí você tem duas partes da cidade, essa primeira parte da frente e a parte da foto inteira, que no caso vai estar representando esse céu aqui no fundo, beleza? Então, tá ok. Feita essa máscara, essa seleção, percebam aqui, ó, como eu passei só nos prédios que estão mais à frente. Esses prédios mais apagadinhos do fundo, eu deixei eles para lá, porque é como se o Audio Spectrum estivesse entre os prédios da frente e entre os prédios do fundo, tá? Então é basicamente isso. E aí eu selecionei esse prédio grande aqui da frente também, para o Audio Spectrum passar atrás desses caras. Beleza, agora o que a gente vai fazer é criar uma nova camada, botão direito, New Solid. E aí aqui nesse New Solid você vai escolher uma cor aqui de um cinza escuro, não precisa ser um preto, pode ser tipo esse cinza 15-15-15 aqui, ó, é bem bacana porque a gente vai usar. Daqui a pouco vocês vão entender o porquê. Pode dar um OK, beleza. Se você quiser renomear esse cara aí, pressiona Enter e digita tipo Audio Spectrum. E aí você vai colocar esse cara entre essas duas camadas que você já tem. Vai ficar esse fundinho preto aqui atrás da cena que a gente recortou. Agora, nessa camada do Audio Spectrum, a gente vai aplicar um Generate Audio Spectrum. É um efeito, você aplica ele aqui. E antes da gente começar a editar, é importante a gente colocar a nossa música aqui nessa comp também. Então eu vou importar a minha música aqui, eu tenho um MP3, vou arrastar ele um pouquinho mais para frente, só para ficar mais visível esse espectro para vocês. E voltando aqui no Audio Spectrum, a gente vai fazer algumas mudanças. Primeira coisa, vamos mostrar para o After qual que é a nossa camada de áudio. Então a gente seleciona aqui nessa Audio Layer, selecionamos a camada 4, que é a camada da música.
Em seguida, a gente pode fazer algumas mudanças bem interessantes aqui. A primeira delas é mudar essa frequência final aqui. Pode diminuir esse valor de 2000, porque raramente as músicas chegam até essa frequência. Eu costumo colocar um valor mais ou menos ali entre 1000 e 1500, tipo 1300. E aí as frequências ficam mais concentradas na parte mais grave, é onde vai dar aquelas ondas bem grandes e vai ficar bem legal o nosso resultado. Aqui no número de bandas de frequência, né, frequency bands, você pode colocar um valor bem alto, tipo 164, tá? E em maximum height você vai mudar o valor para algo em torno de 2000 a 3000. Eu vou colocar por enquanto 2000 para a gente ver se isso vai ficar pouco ou vai ficar muito. Depois a gente vai entender e vai mudar se necessário. Aqui no thickness é a grossura de cada uma dessas barrinhas que a gente tem aqui. Eu vou deixar esse thickness em 5. E agora mudando as cores, eu não gosto muito desse rosa, eu vou colocar aqui o branco, porque vai ficar mais legal na nossa cena. Beleza? O softness eu vou deixar em 0 aqui também, tá? E aí, por fim, a gente vai marcar essa opção aqui embaixo, ó, Composite on Original, tá? Dessa forma ele vai criar essa composição no fundo preto, que é o que a gente precisa. Agora, esses dois botõezinhos, essas duas miras que a gente tem aqui, nós vamos posicionar bem aqui, ó, bem no limitezinho que tem entre o nosso horizonte e a nossa parte de cima. Pode deixar um pouquinho torto, se você perceber que o Audio Spectrum está deixando uma parte em branco aqui, ó. Você pode descer ele um pouquinho para ele ficar bem rente ao seu horizonte. Que nesse caso eu posso levantar ele um pouquinho e aí tá bem legal. Você pode ir avançando um pouquinho aqui na sua timeline para você verificar outras partes da música onde o Audio Spectrum seja maior. E se você perceber que está muito baixinho esse espectro aqui, você pode aumentar esse height, que é a altura, né? E aí, ó, olha que louco, a gente tem esse nosso Audio Spectrum. Olha, ele está ficando bem alto aqui na frente. Então, deixa eu arrastar esse cara para cá. Vou diminuir um pouquinho aqui a altura, deixar aqui em 3000. Aí, ó, fica bem legal. Show de bola. Agora, a gente vai mudar esse modo de composição aqui para Soft Light. E aí, o nosso fundo vai ser interferido pela cor preta. Olha lá, ele vai ficar mais escurão. E o nosso Audio Spectrum vai ficar mais misturado com a cena no fim das contas. Então, é melhor você usar esse modo de composição diferente aqui. Deixa o Soft Light, se você quiser testar outros também, fica à vontade, tá? Mas aqui, já fizemos as mudanças que a gente precisa, tá? Agora, o que a gente pode fazer para incrementar ainda mais esse visual? Primeira coisa, você pode adicionar um pouquinho de ruído. Sim, o noise. Adiciona aqui um Adjustment Layer e depois vem até Noise and Grain e Noise. Desmarca aqui Use Color Noise e coloca um valor de 7%. Você vai ver um pouquinho de ruído na sua imagem, mas isso é ótimo porque vai tirar o aspecto de foto. Ele vai dar um pouquinho de movimento, um pouquinho de grão aqui na sua cena e isso vai ser bem legal porque vai tirar essa sensação de que é uma imagem estática, tá? E por fim, você também pode adicionar uma distorção aqui. Eu gosto bastante da distorção do CC Lens. Tá aqui em Distort, CC Lens. E você vai mudar aqui o size para 200. Olha só. Veja aqui no canto como que fica bastante distorcido. Aqui ainda está muito distorcido, então eu vou aumentar ainda mais esse valor. Vou colocar tipo 280. Olha a diferença que dá sem o CC Lens com o CC Lens. Ele cria esse campo de visão diferente. Se você não gostar disso, não precisa adicionar. Mas eu acho bem bacana e você pode alterar bastante aí até conseguir um resultado mais legal, tá? E aí, partindo para uns detalhes mais finos, eu posso adicionar uma outra camada de ajuste aqui. Adicionar agora um Gaussian Blur, que é um desfoque gaussiano, né, em português. Você marca aqui Repeat Edge Pixels, para ele não criar uma borda preta aqui na nossa cena. E você aumenta esse blurriness para mais ou menos 25 a 30. Vou colocar 30 aqui. Depois você pega a máscara retangular aqui em cima e desenha um retângulo bem aqui no centro. Ele vai deixar esse desfoque apenas no centro. Mas você muda o modo da máscara aqui para Subtract. E aí o desfoque fica apenas em volta. E você pode aumentar um pouquinho do Mask Feather aqui embaixo. Colocar, por exemplo, 150 pixels. E aí você tem essa máscara mais suavizada aqui na cena. Acho que está muito forte esse desfoque, eu vou colocar só 20 aqui. E aí ele fica um pouquinho mais suave. Deixa eu colocar 200 aqui no Feather. Aí, ó. E aí fica essa cena mais desfocadinha. E para finalizar, a última coisinha aqui no nosso Audio Spectrum, você pode adicionar um glow. Sim, aquele brilhozinho, mas não é para ficar brilhante, vocês já vão entender. Você vem aqui no Stylize, Glow, e aí você coloca aqui os seguintes valores. Aqui no limite, né, no threshold, você vai colocar o valor de 76%. No Radius, você vai colocar o valor de 200. E na intensidade, você coloca o valor de 1,6.
Beleza. Feito isso, você vai mudar o modo de composição aqui do Glow, né, o Glow Operation, para Overlay. Em Overlay, a gente vai fazer com que o próprio Glow crie um pouquinho de transparência aqui no nosso Audio Spectrum. Se você achar que está muito forte, você pode modificar, por exemplo, o Radius ou, por exemplo, o Glow Intensity. E aí ele vai deixar isso um pouquinho mais transparente aqui no topo e em volta, o que é bem bacana e bem legal. E se de repente você perceber que não está aparecendo muita coisa aqui nas suas barrinhas de áudio, você pode mudar, por exemplo, o Frequency Bands, né, o número que você tem desses quadradinhos, desses retângulos, dessas barrinhas, ou você pode mudar a frequência de finalização e a frequência de início, para você trabalhar com outros tipos de gráficos aqui dentro e conseguir mais ou menos movimento, dependendo do que você preferir aí na sua cena, beleza? Mas o resultado é bem legal, é esse daí. Você pode ainda fazer um color grading se sua cena não tiver color grading, essa daqui já tem, mas se você quiser deixar tudo ainda mais misturado, faz um grading que fica bem legal. E depois que você terminar isso aqui, é só você exportar o seu vídeo, adiciona ele aqui para a fila de render, né? Vem aqui em File, Export, Add to Render Queue. E você pode modificar esse perfil de render para conseguir outros resultados e conseguir salvar o seu vídeo para colocar no YouTube, para, sei lá, mandar para alguém em algum lugar, enfim. Aí fica a seu critério, beleza? Mas esse era o tutorial de hoje. Eu espero que você tenha conseguido pegar essas técnicas e criar um Audio Spectrum aí pra você. Não se limite a usar cenas de cidade, invente outros tipos de cenas aí que vai ficar bem legal, tá ok? Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal pra não perder os próximos tutoriais de After Effects também. Vou ficando por aqui, um forte abraço a todos e até a próxima. Tchau!